Pois é, né? E claro que a gente aproveita para relembrar um pouquinho aí da história da FIFA, dos seus presidentes, né? Quem esteve à frente da FIFA durante todos esses anos. E claro que grande destaque para João Avelange, presidente brasileiro da FIFA por tanto tempo como a gente vê na tela. Ô, Fã de Esportes, vamos lá para a Europa falar com o Gustavo Hoffmann um pouquinho a respeito dessa briga aí, essa queda de braços entre UEFA e FIFA. Claro que tem muita gente do lado da FIFA, mas a UEFA vai conseguindo angariar aí seus votos, fazendo suas movimentações políticas para conseguir, lógico, o objetivo final, derrubar o Infantino e colocar, aí a gente viu na matéria, alguém que represente a UEFA, Cruyff acaba sendo um desses nomes. Gustavo Hoffmann, boa tarde para você. Pois é, Luciano, tudo bem? Um grande abraço a você, aos companheiros. Todos os erros cometidos por Gianni Infantino, pela sua ganância, por conta do seu ego, por conta de sua vaidade, têm resultado em uma união mais forte dentro da Europa e um bloco muito forte contra a FIFA. Isso resulta também na maior aproximação de Alexander Ceferin, presidente da UEFA, que sempre teve dentro da UEFA, dentro do continente europeu, um apoio muito forte das federações menores, agora também com o apoio das federações mais fortes e do Nasser Al-Khelaifi, que é o grande líder hoje dos clubes europeus e um dos maiores vencedores depois da finada Superliga Europeia. Vários movimentos que aconteceram no futebol nos últimos anos que fortaleceram essa aproximação do Alexander Ceferin com o Nasser Al-Khelaifi. Aqui na Europa a impressão é essa, de que o continente se rebela contra a FIFA. E a Europa tem algo que, na prática, nenhuma outra confederação tem: a qualidade técnica. O futebol de clubes da Europa é o mais forte do mundo, contando com um talento sul-americano, com talento de outras federações e outros continentes também, mas a força do futebol mundial está na Europa e esse é o grande trunfo. O que eu percebo, conversando com as pessoas e aí lendo também muito de toda essa repercussão nos principais veículos da Europa, é de que o continente, de maneira geral, despertou contra a FIFA. Peraí, por que a gente tem que aceitar tudo que a FIFA impõe, se ela depende, acima de tudo, em seus novos projetos, dos clubes europeus, por exemplo, em relação ao Mundial de Clubes? Toda essa ideia de, eu tenho chamado de privatização da Copa do Mundo por parte do Gianni Infantino, ela colapsou em boa parte também devido ao boicote que já prometia a UEFA com suas seleções. Então acho que a UEFA e os países europeus, de maneira geral, perceberam que o poder que o Gianni Infantino vinha conquistando depende também deles. E há essa rebelião, acho que a gente pode chamar dessa maneira, depois de todas essas trapalhadas que cometeu Gianni Infantino. Léo, quando a gente falava do Infantino, né, até certo ponto, em algum momento, você falava, por mais que ele estivesse fazendo algumas manobras, tomando algumas atitudes, levantando alguns temas, uma possível queda de braço ali com o Infantino era meio que improvável. Então, chegar nesse ponto que chegou agora, por exemplo, era o que até certo ponto estava distante ainda. Cara, mas não só aconteceu, como parece que novos episódios vão acontecendo para que ele possivelmente caia. Mesmo com o episódio Balogun, que é gravíssimo, é a primeira vez que um jogador não cumpriu uma suspensão automática numa Copa do Mundo. E vamos lembrar que ele já tinha anistiado o Otamendi e o Caicedo, a pedido da Conmebol, que foram expulsos na última rodada da eliminatória. O comitê disciplinar tinha dado um jogo só da automática do Cristiano Ronaldo e depois 2 jogos suspensos pela cotovelada que ele deu no jogador da Irlanda na eliminatória para ele poder jogar os primeiros jogos da Copa do Mundo. Quer dizer, a FIFA ela tomou várias medidas ali estranhas, mas essa ultrapassou todo o limite, porque suspensão automática ela é básica do futebol. Mas ainda assim, a Copa foi considerada um sucesso, mesmo com 48 seleções, as seleções da África foram bem. No final das contas, o Ceferin tinha queimado o filme quando ele questionou o aumento de seleções, porque essa visão dele foi vista como elitista. Peraí, mas e as suas seleções europeias que vieram aqui fazer número? Ninguém não vai falar nada? Então, assim, a FIFA estava ganhando a narrativa. Total. Até mesmo o aumento para 64 seleções estava sendo discutido como, ok, não é tão ruim. O regulamento melhora, as seleções a mais... Deu certo com 48. Então, assim, no final das contas, mesmo com tudo que já era muito sério que estava sendo feito, a FIFA estava conseguindo ganhar essa narrativa. Agora, quando aparece tudo isso
essa tentativa de vender a Copa do Mundo, e não só vender, mas vender neste processo obscuro, feito por baixo dos panos, para aliados próximos, feito para gente da família do Donald Trump, mostrando que... não foi à toa, né? Que não foi à toa. Né? E que ele trata a FIFA como um negócio pessoal, aí, cara, assim, primeiro que você frustra muita gente, que no futebol, assim, a nota da Confederação Asiática fala isso, né? Democracia não é só voto. Democracia também é gestão compartilhada. Democracia também é informação, né? Não adianta só votar se você não tem acesso a como as decisões são tomadas, né? Então, muita gente agora está chateada. Agora há pouco, o presidente da Federação da Jordânia, o príncipe, que é um opositor antigo do Infantino, falou ele está tentando se manter através de chantagem. Ele usou a palavra em inglês blackmail, que é chantagem. Ele está chantageando as federações para se manter no poder. É isso que ele está fazendo. E não tem outra palavra para dizer, né? Só que agora não é todo mundo que vai cair. Quando a UEFA tenta trazer os clubes, pensa que ano passado, quando terminou o Mundial de Clubes, a gente estava falando, pô, mas deu certo, né? Exato. Aqui no Brasil, então, a competição caiu no gosto popular, pô. Os times brasileiros jogaram bem, ganharam jogos importantes, sabe? Do torcedor ver seu time jogando contra o grande entendeu? E o Brasil se candidatou para a próxima edição. Neste momento, a edição de 29, ela não existe. Ela não tem sede definida, por exemplo. Ela não tem sede, ela não tem patrocinadores e ela não tem a conivência da UEFA, que é fundamental. A UEFA falou, vou tirar meu... Porque sem os times europeus, meu amigo, ela não existe, porque ninguém vai pagar para ver sem os times europeus. E tem negócio, né? Foi um sucesso, foi legal pra caramba o torneio. Ainda assim, ele só se viabilizou porque veio o dinheiro da Arábia Saudita em cima da hora. Então, então, assim, a gente não tem convicção plena de que o torneio economicamente vingou. Ele vingou tecnicamente falando que foi um torneio legal, mas economicamente, que ele é sustentável, o modelo que a FIFA pretendia fazer, ou pretende fazer, a gente não tem certeza. E politicamente, obviamente, ele não está sustentável. Então, e aí a minha visão é essa, assim, o Infantino vai desidratar, ele vai tentar se manter, mas a ideia de que as confederações estão unidas, não sei, porque a Jordânia, por exemplo, é da AFC. Claro, cara, a Arábia Saudita, o Catar, que são aliados de longa data, porque todas as competições agora estão indo para lá, Arábia Saudita, Catar, né? O Catar cedia Mundial Sub-17 todo ano. A Arábia Saudita. E aí, mas ele se distancia da federação, né? Hoje ele está muito mais perto dos interesses da UEFA. Mas a Arábia Saudita já é pró-Infantino, Catar, pró-Infantino. Mas a Jordânia, que é asiática, hoje é 100% contra. Na Oceania, enquanto as federações minúsculas estão ali, nem vão se posicionar, a Nova Zelândia falou, peraí, dinheiro é importante, mas governança também transparência também é. Então, assim, a gente vai procurar ter uma postura alinhada, mas a gente não vai abrir mão de exigir transparência, ética e um futebol bem governado. Então, assim, talvez a UEFA não precisa da AFC inteira. Se a UEFA conseguir se juntar com a CONCACAF e pescar um ali da Ásia, uma Nova Zelândia, e de repente até um outro africano ali que... Perceba que não foram todas as africanas que já se manifestaram, só as aliadas mais próximas, tipo Marrocos, que é a número 1, uma ou outra, mas a gente não viu 20, 30 cartas de apoio, viu algumas. Marrocos, por exemplo, tá nessa porque pode pegar a final da Copa do Mundo. De 30, que está em aberto. Exato. O Gustavo está falando disso desde que voltou da Copa do Mundo. Ele tem falado muito disso. É uma disputa política e se o Infantino, no final das contas, emplaca a sequência dele contra a vontade dos europeus, o africano da parada que ficou a favor do Infantino pode ganhar muita força para ceder essa final de Copa do Mundo. Então é nisso que Marrocos está nessa. Agora... Mesmo esse voto de Catar e Arábia Saudita, que são muito aliados do Infantino, eles são aliados porque eles já alinharam muitos negócios com o Infantino. Se eles perceberem também que o Al-Khelaifi se assumir vai manter esses negócios que eles têm, tranquilo. Eu não acho também que eles sejam ideologicamente ligados ao Infantino. É porque a Arábia Saudita já assinou muita coisa, já ficou muito com o rabo preso com o Infantino. Então, tá com ele. Mas uma dessas, se o cara que vier, sei lá, vamos supor que não seja o Al-Khelaifi, mas que seja o cara da CONCACAF lá, o Montalhano, e falar, gente, fica tranquilo, a Copa de 34 é de vocês. Isso. Tá garantido. Contratos já assinados. Já tá assinado, então não se preocupem. O que foi combinado com vocês, a gente vai cumprir. Isso. Né? Uma dessas. Então, não é uma coisa difícil, mas agora, eu acho que o lance do... Fala, Gustavo.
Não, eu só queria pegar o gancho do próprio Biratã, se quiser completar o Biratã. Não, você pode seguir que eu ia falar outra coisa. eu ia fugir dele. Tá, não, pra explicar essa história de Marrocos, né? Porque é uma história que a gente contou com mais detalhes no Futebol no Mundo, mas é uma história que envolve muito esporte e geopolítica e ajuda a entender esses bastidores da FIFA e esse movimento da FIFA com os Estados Unidos. Marrocos, na semana passada, anunciou o lançamento, a inauguração de uma rodovia que vai ligar o país até o Saara Ocidental, vai cruzar todo o Saara Ocidental. O Saara Ocidental é uma região no noroeste da África em disputa, desta forma é reconhecida pela ONU, mas reivindicada por Marrocos. Marrocos, com o rei Mohammed VI, se tornou o principal aliado na África dos governos de Donald Trump nos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel. E na semana passada houve o anúncio da inauguração dessa rodovia, que vai se chamar Donald Trump. E o anúncio foi feito pelo próprio Donald Trump em narração de vídeo nas redes sociais. Qual é a leitura esportiva disso? E aí foi uma leitura, inclusive, que o correspondente do El País nos Estados Unidos fez. É mais um movimento nos bastidores que Marrocos faz para agradar os Estados Unidos e ficar, para usar um termo bem popular no Brasil, bem na fita com a FIFA. Porque Marrocos quer levar a final da Copa do Mundo de 2030 para o seu novo estádio de Casablanca, com capacidade para 115 mil torcedores. Não há uma definição sobre a final da Copa de 30. Todo mundo sempre imaginou que seria no Bernabéu, mas a política de bastidores pode mudar isso. E o que se tem publicado até agora é que Marrocos, nos bastidores, tem agido com bem mais força do que a Espanha, inclusive nessa maior aproximação do governo do país com o governo dos Estados Unidos. Não tem bobinho não, né, Mário Marra? Além de não ter bobo, assim, se a gente muda um pouco a ótica da coisa, nada deveria segurar Gianni Infantino na frente da FIFA. Nada. Ah, mas ele prometeu uma Copa do Mundo com 64 clubes, 64 seleções. Um outro pode cumprir, sim. Sim? Ok. Essa promessa agrada, essa promessa foi votada, ela foi discutida, agradou uma parte, tudo bem. 64. O que mais? Porque é incrível como algumas pessoas, elas demoram, mas elas se revelam. O Infantino, não é que ele demorou tanto assim, mas na Copa, a corda que deram para ele se enforcou assim, redondamente, cara. Ele poderia escapar, subir, pular a corda, mas ele meteu o pé pelas mãos assim, quase todos os dias aparecia alguma coisa. E eu me lembro de estar no centro de imprensa em Nova York, quando perguntado, o pessoal que faz os estudos técnicos da FIFA, quando perguntado sobre paralisação as partidas lá do Hydration Break lá, como as pessoas que estavam na mesa, Arsène Wenger e outros ex-jogadores, como ficaram constrangidos, porque aquilo ali não era para a gente falar, porque a avaliação é negativa, mas aqui a gente não quer falar sobre isso, tal. Ele se complicou. Não tem uma justificativa para manter. Nenhuma. Claro, tem a questão política e o poder, a compra de votos. Então, eu acho que o lance do Balogun teve alguma influência nisso tudo sim, mas mais como assim, foi um aquecimento. Porque foi ali que acho que começou a abrir os olhos, tipo, o cara tá perdendo o controle. Porque ano passado já teve algumas coisas lá que a gente viu. Eu já falei algumas vezes aqui. O Infantino, ele deu de presente pro Donald Trump o troféu do Mundial de Clubes. O que o Chelsea levantou não era o troféu, não era o primeiro troféu. Cara, ele foi levar pro Trump tirar uma foto e ele deu de presente pro Trump. E daí o segundo troféu que foi o que o Chelsea ganhou. Mas ali, assim, já passou um pouco da etiqueta ali do que normalmente se faz. Daí começa a vir as coisas lá. E da Copa do Mundo, essas notícias, como ele estava se amarrando ali com o Trump, se amarrando com os Estados Unidos e fazendo coisas meio da cabeça dele. O negócio do Balogun pegou mal e já deu um clima meio esquisitão. Os europeus já ficaram muito revoltados com o lance do Balogun. Com a retirada, de tipo, o Infantino tá usando o poder dele do jeito que ele bem entende para puxar saco do cara lá.
Entendeu? E daí, quando vem a notícia da venda de cotas da Copa para a empresa do irmão do genro do Trump, fala, meu, o cara tá vendendo a Copa do Mundo pro cara. Ele tá dando a Copa do Mundo pro cara. E os caras vão fazer o que eles bem entendem com isso aqui. Mas eu acho que a do Balogun tem uma questão da influência no campo. E aí, assim, ela não sei, o que eu tô querendo dizer. Política até, mas ela constrange o torcedor. Não, mas o que eu tô querendo é que politicamente ela mostra assim como esse cara, ele vai usar o poder dele pra fazer de tudo que ele bem entende, dentro e fora do campo. Então começou a aumentar o... Só que uma é muito falada nos bastidores políticos. A outra você não tem como mais explicar pro seu filho o que é a regra do futebol. Porque o cara foi expulso. E aí, papai, ele não foi expulso? Pois é. Ela vira o dia a dia. Então, mas vamos lembrar que o lance do Balogun não foi só jornalista e torcedor reclamando. As federações de tudo quanto é país europeu e a UEFA emitiram um comunicado. Claro, entendeu? Então aquilo já ajudou os europeus, até o movimento de articulação que eles talvez já fizessem, provavelmente já faziam. Acendeu o alerta, né? Acelerar. Só que aí depois... Daí vem a venda, daí agora vamos, né? Mas aí nessa balança aí parece que assim, a questão esportiva, a gente não gostou. Mas calma aí. 20% aqui, aí envolve dinheiro, envolve tudo aí. Nos Estados Unidos ele tinha apoio, né? Nos Estados Unidos, a gente falou muito sobre isso durante a Copa do Mundo, sobre o caso Balogun, né? Como no mundo inteiro a repercussão foi negativa, mas nos Estados Unidos, e o Marra vai se lembrar muito bem disso, a repercussão não foi negativa. A repercussão negativa foi por conta da expulsão. A opinião pública geral considerava que a expulsão tinha sido injusta. E aí vem o governo, fala sobre isso também, o próprio Donald Trump, as manifestações. Então, o que fez o Gianni Infantino foi... Exato, isso, o dossiê contra o Klaus. Então, assim, nos Estados Unidos, para um país que anistiou invasores do Capitólio, isso aí não foi nada. Mas Gustavo, também lembrar que nos Estados Unidos, primeiro tem o ufanismo da galera que estava empolgada, corrigindo uma injustiça, sei lá o quê. Outra coisa é que as ligas americanas, você sabe bem, elas não têm o conceito de suspensão automática. O cara é expulso, ele joga o jogo seguinte. Sim. Então, para os americanos, o conceito de suspensão automática é esquisito. Daí vê o cara expulso injustamente, ele ainda assim não vai jogar outro jogo. Como assim? Os caras acham a coisa mais absurda do mundo. Então, eles acharam normal. Você cancelar. Agora, a gente que está acostumado com o dia a dia de futebol... É esse clima. Vocês acham que a gente vai ter mais notícias daqui pra frente? É lógico que vai. A UEFA não vai deixar o caldeirão esfriar. Ela tem que deixar lógico, tem que dar e vamos lembrar uma coisa, semana que vem tem a Supercopa Europeia, apitada pelo árbitro somali barrado da Copa do Mundo. Ou seja, já é assunto. Isso teve isso ainda. E Supercopa Europeia também não é só a Supercopa que acontece. Barrado e acusado de terrorismo, acusado de colaboração com movimentos terroristas. Isso aí é uma das coisas mais mal explicadas pela FIFA. Porque eu já até falava sobre isso. Peraí, ele está sendo acusado de cooperação com o terrorismo. E a FIFA não vai nem investigar, porque ela sabe que não tem nada. Ela sabe que foi um movimento totalmente político.